Seja bem-vindo, Marcelo, seja bem-vindo os amigos que estão entrando na sala. O nosso bate-papo aqui é bem direto ao ponto. Semana passada o Marcelo fez uma entrevista comigo sobre planejamento financeiro. Isso está salvo para vocês poderem assistir. Semana retrasada eu que entrevistei o Marcelo para falar sobre mindset, mentalidade financeira. E hoje vai ser um bate-papo mais aberto, uma troca de bola para a gente falar sobre a jornada da evolução financeira que nós fizemos. Encerrou ontem, do dia 1º de junho a 21 de junho, mas a página ainda está lá para assistir, vamos deixar liberado os vídeos até o dia 30 de junho. Então é www.metodotdl.com.br/jornada. Então é só acessar lá tem vídeos lá sobre investimentos, sobre mentalidade financeira, sobre dívidas, sobre, enfim, uma gama de informações. Marcelo, primeira coisa, antes de chegar aqui nas perguntas que o público já mandou para a gente. Opa, seja bem-vindo, Inug Saúde. Inug Saúde é o Eduardo, que chegou aí. Abração, Eduardo. Bem-vindo. Então, faço a pergunta de vocês. A Contarina aí chegando também, nossa amiga que foi aluna lá de Niterói. Marcelo, como é que foi para você participar dessa jornada da evolução financeira, aproveitando esse momento que as pessoas não estão podendo sair de casa e que levamos essa contribuição, muita gente aí passando, Léo aí dizendo que a jornada foi fantástica, seja bem-vindo, Léo, e muita gente aí acessando os vídeos aí para falar sobre dívidas, organização financeira, planejamento, mindset. Como é que foi para você essa sua participação, essa sua incursão no mundo visual, no mundo virtual e a jornada? Cara, é sempre um prazer quando a gente pode contribuir um pouquinho. E aí, para quem não sabe muito dos bastidores, a gente vai contar um pouquinho agora. Dentro do nosso projeto maior do TDL, nesse momento de quarentena, que está todo mundo em casa, a gente quis também criar alguma coisa gratuita para as pessoas terem acesso, experimentarem um pouquinho de modelo e aplicarem de verdade na vida delas. E a ideia era criar um negócio pequenininho, acabou virando uma jornada de 21 dias com um conteúdo por dia. Então quem nos acompanhou foi bem bacana, nós agradecemos a vocês também de verdade, porque é uma forma que nós temos de fazer o nosso propósito, de contribuir um pouquinho. A gente até pede desculpa para alguns, porque em alguns momentos as pessoas não se cadastraram, entraram direto na página, então elas não conseguiram deixar lá direto o comentário, a pergunta, elas mandaram para a gente direto, porque como eles entraram direto pela página, sem fazer o cadastro lá. E para aqueles que ainda não aproveitaram o conteúdo todo, eles vão ficar lá disponíveis até dia 30, aproveitem. Depois a gente vai tirar tudo de lá, porque isso vai voltar a ser um outro produto nosso, uma outra linha de treinamento nosso, que a gente pegou um pedaço e botou ali. E essa forma de contribuir é uma parte muito legal também, que a gente tem muito com a gente. Normalmente as pessoas fazem uma semaninha de conteúdo e depois até vendem alguma coisa. A gente quis fazer 21 dias para as pessoas poderem de verdade experimentar. Bem direto ao ponto, dentro daquela estrutura que a gente aprendeu a criar, pelo menos para mim, eu não sei para você que está nos assistindo, mas eu e o Dalton aqui, a gente conversa muito sobre isso, as coisas que a gente estuda, que é muito chato, às vezes você está ouvindo uma palestra, né, Dalton? Aí está lá 1 hora, eu brinco, o Dalton fica rindo comigo, porque quando tem o acelerador eu boto em 1,5, 1,75, que a pessoa está dando 10 voltas no mesmo conceito lá para, de 1 hora, tirar às vezes 10 minutos, que é o conceito. E aí na hora que eu tá lá eu paro. A gente fez essa jornada até pensando nisso, nós fizemos conteúdos muito pontuais, direto para a prática, para a pessoa poder experimentar. E assim são os nossos modelos, é assim a nossa forma também, quando a gente dá treinamento, seja online ou presencial, é da mesma maneira. E é óbvio que essa jornada termina, mas tem um monte de outras coisas para vocês, que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Primeiro vamos só responder aqui primeiro algumas perguntas, aí eu vou até devolver para o Dalton, como eu falei um pouquinho da jornada, Dalton. Deixa eu pegar aquelas que a gente separou aqui. E se vocês tiverem, mandem aqui as perguntas de vocês, que a gente responde também. Pegando ali a primeira que a gente recebeu, e aí não foi lá pela plataforma. Qual percentual do meu salário devo separar para investir, para ter uma poupança para emergências? E aí eu já te peço até, Dalton, para fazer aquele cenário real e o ideal, para a pessoa poder comparar e aplicar na vida dela aí. Isso. Antigamente, nós, educadores financeiros, falávamos muito que essa reserva financeira deveria ser pelo menos ali a partir de 6 meses o valor das suas despesas. Ou seja, se uma pessoa tem a despesa de 5 mil por mês, 60 mil no ano. Se fosse o anual, ou 30 mil se fossem 6 meses, seria o mínimo ali. Hoje, com essa pandemia, muitas pessoas têm até questionado, será que 6 meses é o suficiente? Então, isso depende muito da vida de cada um.
A gente fala muito das finanças, no diferencial nosso, é que não existe uma fórmula pronta que vai atender todo mundo. É o seguinte, se aquela pessoa, de repente, é funcionária pública, tem estabilidade do emprego, não tem filhos, ela pode ter uma reserva menor, porque o custo de vida dela é menor. Aquela pessoa agora que tem filhos, de repente tem uma renda que é incerta e tem muitas obrigações financeiras, olha o Ismael chegando aí. Então essa pessoa precisa de uma reserva maior. Então a gente sempre fala, no mínimo 6 meses das suas despesas, não é quanto você faz por mês, é o quanto você gasta, mas o ideal hoje em dia é 1 ano. Uma questão interessante desse ponto, não é pensando em emergência. Você até falou na sua palestra de Mindset, a nossa mentalidade é o seguinte, eu vou guardar dinheiro para oportunidades. Num momento como esse, surgem muitas oportunidades. A bolsa ficou barata, pessoas que precisam agora emergencialmente vender um carro, vai vender por um preço mais barato. Aquelas pessoas que têm o dinheiro guardado vão ter possibilidade de comprar um imóvel mais barato, comprar objetos. Então, o que acontece? Aquelas pessoas que têm uma reserva, caso não precise utilizar para a sobrevivência, elas podem utilizar para a oportunidade de aumentar o capital dela. Então, a pergunta é o seguinte, qual o percentual que eu devo separar? Para financeiramente falando, separar o ideal, tá? Um mundo de vida ideal. Você falou para separar o ideal do real. 10% do que você faz para a sua aposentadoria. Qual a certeza que a gente tem de vida? É que a gente vai envelhecer. Então, como vai estar a sua aposentadoria? Dependendo do INSS, então tem uma reserva para a aposentadoria com dignidade. Hoje, a média de 1% dos brasileiros se aposentam bem financeiramente. 10% se aposentam direitinho. O restante depende de continuar trabalhando, depende de ajuda do governo, depende de uma série de questões. Então, essa é uma questão. Outro 10% para montar sua reserva financeira, para oportunidade, se precisar emergência. E os outros 10% para você realizar seus sonhos. De uma viagem, de trocar de carro, de pagar uma escola melhor no futuro para o filho, começar a separar dali. Esse é o mundo ideal. Mas agora tem que saber cada caso de cada pessoa, trabalhar individualmente, personalizado. De repente tem pessoas que ali vai ter que trabalhar um pouco para gerar mais renda, vai ter pessoas que vai ter que orientar melhor investimento para fazer os juros crescer. Isso aí, INSS. Já deve ter assistido palestra minha. Eu brinco muito com isso. Isso nunca será suficiente. Então isso é muito importante. O ideal, no mundo perfeito, é separar 30%. Dalton, não tem como separar 30% agora. Bacana, separa 10, separa 5, mas o mais importante é começar. Quando você começa a mandar até para o seu inconsciente, para o seu hábito, nós somos seres de hábito, dizer o seguinte, o mais importante é eu cuidar do meu futuro. O que sobrar eu gasto. Por isso que a gente fala tanto do pague primeiro a si mesmo. Ok? Então deixa eu te fazer a pergunta, e o Anderson entrando aí, Anderson, vou estar com ele numa palestra quinta-feira, bacana, aí vamos falar sobre PNL. Seja bem-vindo, Anderson. Marcelo, eu vou te voltar com uma outra pergunta agora. Como identificar minhas crenças limitantes quanto a dinheiro, se elas estão no inconsciente? Então, como é que eu vou trabalhar com uma crença que eu tenho de limitante sobre dinheiro se eu nem tornei ela consciente? Como é que você passa isso aí pra gente? Seja bem-vindo, Eduardo. Então, vamos resumir isso. Sejam bem-vindos, amigos. Sempre um prazer. Crenças é uma coisa imensa que a gente tem na vida. Não acaba nunca. A gente tem sempre que estar atualizando o software, como a gente diz. Principalmente quando a gente dá muita formação de PNL e tudo nisso. E a base da crença, o primeiro ponto para você mudar alguma coisa é você ter consciência. Depois eu tenho que ter um entendimento daquilo, depois eu tenho que conseguir me afastar emocionalmente para depois começar a fazer mudança. Mas para ter consciência, você vai ter que virar um investigador, você vai ter que virar um detetive particular da sua vida. É difícil achar o ladrão que está roubando lá aquele dinheiro, a tua energia, aquilo que traz a tua prosperidade? Não é. É só você perceber aonde a sua vida não está fluindo. Pega, desenha a tua roda da vida, bota lá tudo, minha saúde, meu ambiente físico, minha casa, bota tudo o que tem na sua vida. Relacionamentos, a parte de dinheiro também, de as coisas que você quer comprar, os sonhos que você tem, viagem, crenças espirituais, bota tudo lá. Olha para tudo assim e faz uma pergunta. Onde que a minha vida não está fluindo aqui? Onde ela não está como eu quero? Se tem algum lugar que a sua vida não está fluindo, e se ela não está do jeito que você quer, com certeza tem uma crença lá. Então eu já estou falando até um pouquinho além do dinheiro, eu estou falando desse olhar que a gente dá mesmo de prosperidade para a vida como um todo. Olha para lá, onde não estiver do seu jeito, ali tem uma crença. E aí o que você começa a fazer? Você começa a se questionar.
o que não está funcionando do jeito que eu quero. Vamos imaginar que seja as minhas finanças, por exemplo. Eu vou lá, eu até consigo o aumento que eu quero no trabalho, mas sempre tem um imprevisto que leva aquele dinheiro. Então, se a minha justificativa é sempre ter um imprevisto que leva aquele dinheiro, eu começo a me perguntar o que tem dentro de mim que faz esse vazamento, que está levando. E aí você pode, aproveita que está lá a nossa jornada ainda no ar até dia 30, tem algumas meditações, ela tem uma logo da abertura da jornada que foi limpando o seu passado, que você consegue ter uns insights sobre isso. E tem outras que eu deixei lá também, deve ter umas 3 ou 4 lá nessa jornada ainda aberta lá, onde você pode dar uma mergulhada dentro de você e começar a investigar. Isso vai servir para todas as áreas. A gente está aqui dando um foco maior no lado financeiro, mas na verdade o nosso foco maior é sempre o ser humano. Se ele cuidar de todas as pontas, ele consegue prosperar em todas elas, em todos os caminhos da vida, que é o que a gente quer. Então, sem identificação, não tem como dar o próximo passo. Uma outra coisa é ouvir o que o mundo te diz. As pessoas reclamam o que de você? O que elas dizem que você não faz? Aí você vai falar, mas elas estão erradas. Talvez. Mas devolva a pergunta para você. Eu brinco. Minha mãe e minha irmã sempre brincavam comigo. Brincava não, falava a verdade. Tu é muito mão de vaca. Eu falei, eu não sou mão de vaca, eu sou gasto na hora certa. Tá certo, eu era um pouquinho, a maioria das pessoas tem dificuldade de guardar. Eu tinha de abrir a mão, aprendi a abrir a mão dedinho por dedinho. Elas tinham Eu lembro quando eu te conheci, você uma vez mergulhou na piscina com um sorrisão na mão, eles saiu inteirinho do outro lado, não é verdade? Todo engraçadinho, tá vendo? Intimidade é fogo. Então, assim, o meu problema foi o contrário, foi abrir a mão. Então, não importa, isso é um problema, porque eu gero um pouco de escassez dentro de mim, porque eu acumulo, mas não dou um retorno no nível que eu poderia dar, que hoje eu consigo fazer de outra forma. E é natural, é incrível isso. Você começa a fazer esse retorno, a vida começa a te trazer mais, e esse ciclo não termina nunca, é muito legal. Essa abundância aqui é muito bacana, quando o teu pensamento fica assim em qualquer área da vida. A mesma coisa vai ser nos relacionamentos, a mesma coisa na espiritualidade. Então investiga, escuta as pessoas, se ouve, medita um pouquinho. Se você não sabe meditar muito bem, vai lá na jornada que tem umas 3 ou 4 induções que eu deixei lá, pelo menos, para você poder fazer e investigar coisas diferentes. Porque trazer para a consciência é a primeira coisa. Depois você começa a fazer perguntas. Onde isso começou? Como é que eu resolvo isso? O que eu posso fazer para transformar isso? E aí você vai perguntando e depois você vai respondendo. Você vai ver que você vai dar um upgrade muito grande dentro disso tudo. Mas guarda uma coisa. Não tem fórmula mágica. É um passo todo dia caminhando, todo dia. Eu já trabalho com isso há muito tempo. Eu estou com 39 anos. Desde meus 18 eu investigo quem eu sou, para onde eu vou. Na verdade, desde os 16. E eu continuo diariamente. Hoje mesmo acordei, tive um sonho, fiquei um pouquinho, não precisava... Minha primeira hora do dia não estava preenchida. Eu fiquei pensando, o que tem, vamos lá, viagem. Ainda tem que terminar minha meditação de hoje sobre isso, que ainda não veio o insight final. Então isso é algo que é uma caminhada pela vida. E talvez esse seja o mais bacana de todos. Que a vida vai prosperando, a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo e nunca mais para. Devolvendo para você a pergunta aí. Outra pergunta agora. Nossos amigos perguntaram... Vamos escrevendo aí, senão a gente vai acabar as perguntas e vai embora. E acabou. Escreve as perguntas aí de vocês. Tipo de investidor, como é que eu sei meu perfil? A gente sabe que tem várias aqui, mas tem algumas derivações. Não, mas para ficar mais simples, entre conservador, moderado e arrojado, como é que a pessoa pode ter essa noção, Dalton? Então, existem várias técnicas que eu vou passar aqui rapidamente, perguntas que podem ajudar. Mas a mais importante é você como se sente à vontade, como você vai dormir e ter aquele sono dos justos, aquele sono tranquilo. Por exemplo, o conservador é aquele, isso é fato real. Um camarada amigo meu me ligou recentemente, tem menos de um mês, aflito, porque o rendimento da aplicação dele tinha feito com que ele perdesse 2 centavos, de um dia para o outro. E eu expliquei para ele que era renda fixa, por que ele perdeu 2 centavos. E em seguida, no dia seguinte ele ligou, perdi mais 2 centavos hoje. E aquilo fazendo mal a ele, trazendo... Então isso é o quê? É comum, pessoas que têm aquelas crenças, que têm aquele medo de poxa, mas perdi 1 centavo, perdi 2, será que vai dar negativo? Então, se a pessoa tem esses problemas, seja conservador. O que é conservador? Vai aplicar naquilo que vai seguir a taxa de juros, que vai render pouco, como, por exemplo, a poupança. Existem outros melhores, como o Tesouro Selic, se ficar mais de um ano. Mas, enfim, é algo ali que não vai tirar sua tranquilidade. O moderado é aquele que aceita dialogar com risco, um risco pequeno, um risco calculado, para poder
ter a oportunidade nos seus investimentos, ele pelo menos ganhar da taxa Selic, ganhar do CDI. E existem aqueles mais agressivos que aceitam, lidam bem com risco, quando perdem dinheiro, eventualmente estão satisfeitos com isso. Lembrando que, didaticamente, quando você faz uma reserva financeira, a reserva financeira, você procura ser conservador. Quando você procura ter um ganho maior, para uma aposentadoria, para ações de longo prazo, aquelas pessoas se sentirem mais à vontade, é interessante procurar o mercado de ações, procurar outras oportunidades para fazer ao longo do tempo esse volume crescer. Então, algumas perguntas que eu faço. Mas lembrando, o mais importante é como você sente o seu interior. Mas aqui, primeiro, qual é a sua idade? Quanto mais novo, mais você pode aplicar em renda variável, porque você tem mais tempo para recuperar de uma perda. Sua renda hoje é uma renda estável? Você hoje tem muitas obrigações financeiras? Imagina, um pai de família com 4 filhos, com uma renda, ele trabalhando como autônomo e ainda tem essa pandemia. E ainda não tem a reserva. É legal ir para o mercado financeiro procurar lá para poder salvar o mês? É muito arriscado. Então isso vai depender muito do seu trabalho, da sua idade, do seu nível de conhecimento. Não é você colocar o dinheiro na mão de alguém e achar que essa pessoa vai te dar resultado. É você conhecer, saber o que está acontecendo. Então aqui uma pergunta: qual o tamanho ideal da reserva de emergência? Anderson, isso vai muito de caso para caso. Aquelas pessoas, vamos colocar assim, um brasileiro padrão, que não tem renda estável, que é autônomo, que é empregado, que pode perder a renda de uma hora para outra, o ideal hoje é 1 ano das suas despesas. Ou seja, se ele gasta 5 mil por mês, seriam 60 mil. Agora, se aquela pessoa é filho, mora com o pai e com a mãe, tem uma renda estável, tem um gasto fixo ali muito curto, ela pode ter uma reserva menor. Então isso vai depender de caso para caso, mas para a maioria seria 1 ano as despesas. Então, voltando lá, então perfil de investidor. Primeiro é você se sentir à vontade com o investimento que você está tendo, ter conhecimento do que você está fazendo. Mesmo no mercado mais arrojado de ações, existem formas de você criar proteção. Você hoje pode comprar um seguro, você comprou uma ação a R$30, você compra um seguro, vamos supor que você gastou 1. Se a ação caiu para 25, você pode utilizar o seguro e vender por 30. Então você teria só o prejuízo ali das operações que você fez de compra e venda, mais o seguro. Então, que já quer dizer, amortece um pouco, não vai ser uma queda brusca. Então, o mais importante de tudo isso é o conhecimento. E o perfil tem que ser de dentro para fora. O que eu estimulo nas pessoas, aquele que é muito arrojado, eu faço perguntas para trazer reflexão. Que às vezes a pessoa vira para mim e fala que é arrojada, mas quando ela perde, ela surta. E existem aqueles que são muito conservadores, que têm um medo muito grande por trás. Então vamos trabalhar essa questão do medo? Porque se você ficar com medo, a vida vai te trazer oportunidades que você não vai aproveitar porque o medo está te dominando. Então acho que eu já dei uma pincelada ali sobre... E tem um e-book na nossa jornada sobre investimentos. Está lá, jornada até dia 30 de junho, e-book Como Investir para o Seu Presente e Futuro, que a gente vem falando sobre tudo isso. Perfil de risco. Dá para baixar lá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Marcelo. Tem mais pergunta que passou que eu não vi ou não? Tem uma pergunta aqui, deixa eu responder para o Anderson, ele botou outra. Qual é o segredo para manter a disciplina nas finanças pessoais? Anderson, vou te dizer que é o mesmo segredo em todas as outras áreas da sua vida. Para ir na academia, manter atividade física, para comer de forma saudável, para manter relacionamento saudável. Tem 2 coisas que você vai ter que buscar. Ou você não criou habilidade para gerar o hábito para isso, você não sabe como fazer, ou você tem alguma crença que te impede de fazer. Qual dos 2 você se encaixa? Se você já estudou, se você sabe, por exemplo, vamos pegar lá do financeiro. Se você sabe como investir, quanto que você tem que guardar, o que você tem que fazer, mas não faz, o seu problema não é desenvolver habilidade. O seu problema, provavelmente, é alguma crença que te bloqueia nisso. Agora, se você não conhece nada de finanças, aí primeiro você vai ter que aprender a fazer isso, gerar um movimento para ver se você gera o hábito, porque não necessariamente vai ter uma crença lá te impedindo. Vamos combinar que normalmente tem alguma coisinha na caixa que a gente tem que dar uma limpadinha, não tem nenhuma área que está limpinha, zeradinha, para a gente só chegar com um hábito novo. Mas investiga em 2 áreas, Anderson. Já criei o hábito, tenho as habilidades, as ferramentas para fazer isso, já coloquei em prática, e aí de alguma forma eu paro. Se isso aqui está acontecendo, você tem uma crença para trabalhar. Não criei o hábito, não sei como faz, preciso aprender. Beleza, aí você vai ter que aprender, que é um pouco do que o Dalton falou, olha, se eu não sei investir, baixa lá, começa a estudar um pouquinho, pergunta para um amigo, aprendeu, colocou em movimento, está movimentando, era uma questão de você manter o hábito, que foi até a ideia da nossa jornada aqui, o mínimo para você criar um hábito novo são 21 dias, por isso a gente fez a jornada de 21 dias, mas quer dizer que eu fiz 21 dias e eu vou criar o hábito, Anderson? Não. Se tiver uma crença desse tamanhozinho lá, puxando você para outro lugar, você vai ter que limpar ela, senão vai ter um teto
que essa estratégia e esse hábito vão bater. Fala aí, Dalton, qual é a próxima aí? Se ficou claro... Não, e é só claro, complementar um pouquinho que você falou perfeito, Marcelo. E o Anderson, ele é fera em finanças. Ele deve ter feito essa pergunta, que ele também dá muitas aulas de finanças, de repente tem visto isso com os alunos dele. Mas, assim, até o nosso método TDL, eu costumo muito dizer aquela metáfora do Michael Phelps. O Michael Phelps, o maior nadador da história. Se ele pula da piscina para nadar e tiver todo acorrentado, o que acontece? Ele vai afundar. Agora você pega um rapaz, um jovem, que não tem corrente nenhuma, não tem amarra nenhuma, corda nenhuma, você empurra ele na piscina, mas ele não sabe nadar, ele vai se afundar também. Então, qual que é o nosso trabalho? É limpar, entender quem nós somos, significados, entender nossos comportamentos, a intenção positiva do comportamento, como a gente vê na PNL, nossas crenças, e uma vez que estiver limpo, como é que eu faço agora? Então, esse é o nosso diferencial. A gente trabalha internamente, e agora, quais são os hábitos, qual é o conhecimento, qual é a estrutura? Então, isso é muito bacana. Você queria fazer uma pergunta, eu só... Pode fazer, Marcelo. Não, você que ia mandar uma outra pergunta e eu que respondi o Anderson aqui. Então, aqui, uma outra pergunta que tem aqui. Como você vê o retorno do mercado pós-pandemia? Foi uma das perguntas que a gente recebeu também. Então, vamos lá. E obrigado, Anderson, pelas perguntas aí. Quem tiver mais perguntas, por favor, manda aí que está acabando. Acho que só falta mais uma das que a gente recebeu. Então, vamos lá. Mercado pós-pandemia. Na verdade, é uma incógnita. Eu brinco até com a Elisa aqui, que é minha esposa. Eu falo para ela que hoje eu estava até conversando com um amigo numa reunião, estava falando isso. Eu vou dizer, olha, se a minha vida começar a fluir financeiramente nessa pandemia, no mesmo nível que estava, quando eu estava com a minha agenda lotada, viajando para um lugar para o outro, eu não sei se eu volto a viajar para um lugar para o outro assim com a mesma intensidade, não. Então, no fundo, essa volta vai depender de uma série de fatores. Primeiro, o que mudou na sua vida com isso? Eu estou dando um exemplo de algo que já está mudando na minha. Eu tive uma virada aqui, porque a minha agenda, quando entrou a pandemia, ela estava muito presencial, eu estava fazendo muitos eventos presenciais, eu tive que fazer uma troca que eu estou fazendo agora de coisas, então naturalmente a minha receita caiu e começou a voltar a subir, e aí eu brinco, se ela voltar e se mantiver da mesma forma, crescendo como estava, falando do lado financeiro aqui, especificamente, e aí falando da minha qualidade de vida, de estar em casa, com a minha família, ver tudo, provavelmente eu vou diminuir um pouco o ritmo do que eu tinha antes, do presencial. Então, assim, o que mudou na sua vida que você mesmo vai querer fazer uma mudança nesse retorno? Esse é um exemplo que eu estou dando na minha. Segunda coisa é que a volta vai ser gradual, porque a gente ainda não sabe até onde vai o vírus, não tem vacina, tem uma série de protocolos e algumas coisas que ainda estão sendo criadas. Então, se você tiver, por exemplo, numa área de serviço como a nossa, de treinamento, isso não é a primeira coisa que volta. Por quê? A pessoa vai precisar ter distanciamento, se uma sala de aula cabiam, sei lá, 60 pessoas, elas vão caber agora 10, 12, vai mudar uma série de métricas. Se o teu trabalho, os teus serviços são de uma área mais essenciais, materiais de construção, alimentação, saúde, você provavelmente aumentou a sua demanda. Então o que a gente tem que saber é que o mundo mudou, ele não volta mais como era antes. Eu estou, hoje mesmo, numa reunião, estava falando com uma empresa. Falei, olha, eu, em 13 anos de profissão nessa área de treinamento, desenvolvimento, aqui, em 13 anos antes da pandemia, mais ou menos, eu tive um projeto que eu fiz de treinamento online para empresas com atendimento de coaching executivo online. Todo online. Da pandemia para cá, eu sei lá quantos já me pediram orçamento, alguns que eu já estou fazendo e outros que eu estou fechando para fazer. Então, olha como as empresas mudaram a cabeça delas. Antes, isso não era uma coisa pensada. Hoje mesmo, antes daqui, eu tive uma reunião para um projeto sobre esse, uma série de treinamentos. Então, assim, o mundo não vai voltar igual. Isso é bom. Isso é bom por quê? Porque a gente precisa evoluir. Isso traz benefícios e malefícios. Benefícios. Como é que você aproveita mais o tempo que você tem? Como é que você para olhar mais para dentro de você? Você aproveita o momento com a sua família? Malefícios em cima disso. Eu vou ter que abrir mão de alguma coisa que eu construí para construir outra. Eu não consigo construir um prédio no lugar da casa sem ter que tirar a casa dali. Então eu vou ter que fazer mudanças na vida. Isso vai ser para todos nós. Quanto mais rápido você botar a sua mente para trabalhar para você, mais rápido você vai se adaptar independente do que o mundo traga. Mas como eu sempre digo, o mundo sempre responde a uma equação. Aí meu lado engenheiro. A tua velocidade de aprendizagem divididos pela velocidade de mudança do mundo. Se isso aqui não for bem maior do que o mundo vai te atropelar. Se o mundo muda mais rápido do que você aprende e muda, o mundo vai te atropelar. Isso quer dizer que a gente vai perder emprego, vai perder dinheiro, vai perder oportunidades. Se você está o tempo inteiro se atualizando, fica tranquilo.
não importa para onde vai o mundo, você vai estar na frente. Gostei dessa sua comparação, hein? Uma bela reflexão. Sua velocidade de aprendizagem com o que o mundo está trazendo. E o Eduardo colocou um comentário interessante que uma pessoa tinha acabado, o Eduardo, amigo meu lá da galera do tênis, que ele viu uma live lá que foi só ter a sacada de acabar com o telemarketing fisicamente na empresa que apareceu a Covid. Então isso é importante. Hoje em dia, nós sabemos que esse mundo virtual, home office, cursos online, que já era uma tendência que todo mundo falava que era o futuro chegou mais rápido do que o pessoal previa. O futuro agora é o presente. E é legal que muitas pessoas se readaptando. Eu lembro quando no emprego que eu tinha, que eu de vez em quando comia uma marmita, comidinha caseira muito boa, que tinha um casal, o marido ia entregar. E sem ninguém indo para o trabalho, o que aconteceu? Não tinha mais a marmita para quem tinha lá para vender. Ela se reinventou. Começou a fazer comidas frias, congeladas, para vender e levar em casa das pessoas. Eu mesmo já comprei algumas vezes e estão ótimas. Então realmente você procurar reinventar. Ou através daquela habilidade que você tinha, ou de novas habilidades. Isso aí. Tem mais alguma pergunta? Senão eu tem vou aqui uma Fala aí. Que eu acho que eu mesmo vou fazer e vou responder, se você me deixar. Manda ver. Eu adoro essa parte de investimentos, mas você fica à vontade também. Por que alguns produtos de renda fixa têm dado rentabilidade negativa? Muito boa pergunta. Isso aí que acontece. A taxa de juros, que tempos atrás era 13,5%, 14%, foi caindo para 8,5%, 6,5% e tal, hoje ela está em 2,25%. Muitos dos investimentos são atrelados a essa taxa de juros. Então, o que acontece? Você vai pegar, por exemplo, um fundo DI. Fundo DI, o que ele vai fazer? Ele vai comprar o Tesouro Direto Selic. Só que esse fundo DI vai cobrar uma taxa de administração. Muitas vezes a taxa de administração, e tem bancos grandes aí que eu não vou dar nome, tem lá o fundo, hiperfundo inteligente, aí vem a marca do banco. Taxa de administração, 3,5%. Se só a taxa de administração é 3,5%, se aquela rentabilidade é 2,25% e ainda tem imposto de renda, ou seja, vai dar negativo. Outra coisa, alguns títulos de renda fixa no Tesouro, né, na taxa de juros, Selic, ou CDI, e outros no IPCA, que é o índice oficial que mede a inflação. Nos últimos 2 meses, nós tivemos deflação. E o próprio índice de inflação cria muita expectativa, que é compra e venda diária em leilão. Ou seja, se tem mais gente querendo comprar, o título sobe. Se tem mais gente querendo vender, o título desce. E a inflação está negativa também. Então, muitos títulos aí de deflação também estão dando negativo. Então, investimentos em renda fixa também dão negativo. Muitas pessoas ficam, mas um fundo que eu coloquei... E se você listar em qualquer corretora, na corretora que eu trabalho, fui olhar lá, vários fundos ali de renda fixa negativos. -3 no ano e etc. Teve mais uma pergunta que passou aqui pelo meu olhar. Anderson, eu estou com o computador aqui, eu leio aqui pra gente. Anderson, obrigado de novo aí pela contribuição, hein? Vocês acham que nós, poupadores brasileiros, estamos preparados para uma taxa de juros tão baixa? Acho que a gente nunca teve esse desafio, né, cara? Não, porque acontece. Muitas pessoas que tinham dinheiro, e sempre quando a gente falava em independência financeira do mercado financeiro, muito falado era o seguinte, na época de nossas taxas de juros altas. Olha, você tem 1 milhão, na época a taxa estava lá mais ou menos 10%. Se você só replicar a taxa, você tiver igual o CDI, e ainda tinha umas ferramentas que você podia fazer, com algumas aplicações ali, moderadas com risco baixíssimo, para você exceder um pouquinho, e tirar 12% ao ano. Então as pessoas falavam, então se eu tiver 1 milhão, 120 mil eu vou ter de juros. Então com 120 mil dá para eu levar um ano, 10 mil por mês, por exemplo. Então bacana, tem minha independência financeira ali, vivendo de renda, de rendimentos. Só que hoje aquela taxa de juros baixinha, você não tem mais rendimento. Só para você ver. A rentabilidade do FGTS, que sempre foi aquela ridícula, que todo mundo reclamava, que era a pior de todos, que era 3%, é a melhor. Aquela poupança antiga é 6% ao ano. É o melhor investimento que tem, aquela poupança antiga lá antes da mudança. Então, o que acontece? Hoje, para a pessoa querer viver de renda, ela não tem mais como colocar o boi na sombra, conhecer um pouquinho de renda fixa, diversificar um pouquinho para poder receber. Ela vai ter que procurar, de repente, ações que pagam dividendos, para viver de dividendos, que é o lucro da empresa, que 25% por lei tem que ser compartilhado isento de imposto de renda. De repente, procurar um bom fundo imobiliário para poder viver também de uma renda. Vai ter que procurar outros produtos em que o valor em si que você compra hoje, ele tem uma volatilidade, mas você tem outro tipo de rentabilidade. Então, hoje, vamos pegar a parte boa. Como a gente costuma ter, eu tenho um copo cheio e meio vazio, hoje, meio que obrigatoriamente, as pessoas vão ser
colocar entre aspas, obrigadas a entender um pouquinho mais de finanças. E eu sempre bati nessa tecla. Se a pessoa trabalha tanto para poder fazer dinheiro, não vai ter um pouquinho do tempo para aprender como gerir, para aprender a administrar isso, para aprender como entende. Então, rala, trabalha 12 horas por dia, 14 horas por dia, dá o sangue para fazer dinheiro. Poxa, não vai dar 5% do tempo, não vai dar 1% ali da dedicação para entender o mínimo para ela poder tomar decisão inteligente? É até meio contraprodutivo, né? A nossa vida mesmo, assim, se a gente for colocar a vida do ser humano, é meio irracional. A gente faz algumas coisas, mas é preciso de um complemento que a gente não faz. Né? A gente não, cultural, né? Ninguém ensina a gente. Né? Educação financeira tinha que ter do jardim de infância. Eu recebi um convite muito legal que eu nunca recebi na minha vida. Eu aceitei de pronto para dar aula, para fazer umas aulas online nesse momento de pandemia de educação financeira para alunos de 8 a 10 anos. Muito Olha bom. só que legal, cara. Olha que projeto bacana. 8 a 10 anos estão recebendo, vão começar a receber a aula de educação financeira. Isso não tem Muito preço, bom. ver essa mudança toda. Tem matérias que a gente tinha que ter desde a escola. Educação financeira, felicidade, como criar a sua, inteligência emocional, filosofia, para entender um pouco além da religião, essa conexão entre as coisas. Direito ciência, constitucional. Direito constitucional. A gente Saber essa parte é chata, tinha que ser legal. Brincadeira com os amigos advogados. Não, constitucional é bem. Eu acho que eu gostava, o tributário, que é mais específico assim, na época que eu estudava para concurso, eu achava mais complicado. Mas assim, o direito constitucional, o direito administrativo, eu até achava bem gostoso e fácil de entender. E é uma coisa para a gente entender, para a gente saber nossos direitos, nossos deveres, nossas obrigações. E ver essas coisas entrando é muito legal. Eu recebo um convite, eu até brinquei aqui, era uma cliente já antiga. Ela falou, cara, quanto é que você cobra para fazer isso lá? Eu falei, cara, me diz aí o que dá para pagar que eu vou fazer do mesmo jeito. Porque é um projeto tão bacana que não é o financeiro que vai fazer, é poder ajudar. Imagina, as crianças hoje poder aprender isso na escola e crescer com esse hábito de poder evoluir financeiramente. E quando eu falo financeiramente, é além do dinheiro. É na percepção de valor das coisas, no valor que elas dão para as coisas. Isso não tem preço. Isso é muito legal. Sem dúvida. Sem dúvida. Façam as perguntas de vocês aí. Isso. Enquanto o pessoal vai colocando as perguntas aí, fala um pouquinho agora aí sobre o curso que a gente vai lançar, que a gente está dando pontapé hoje, que é baseado na nossa metodologia TDL. Fala um pouquinho sobre ele. Sobre o que ele é, o que ele não é, o que ele traz para as pessoas. Primeiro, deixa eu só fazer uns agradecimentos antes. Eu não vou saber os números certinhos de cabeça, eu vou falar de mais ou menos. Primeiro, agradecer o INAP, que o INAP ajudou a gente pra caramba, participou nessa jornada de evolução financeira. Como nós damos muitos cursos de PNL... Marcelo, você deu uma travadinha aqui para mim. Dá uma olhada no seu sinal aí. Tô te ouvindo bem. Voltou? Voltou. Aí, eu continuei te ouvindo aqui. Qualquer coisa você me fala. Primeiro, agradecer ao INAP. O INAP está com a gente nessa jornada de evolução financeira. Como nós damos muitas formações lá de PNL, de coaching, de hipnose, eles ofereceram isso também para os alunos, até como uma forma de ajudar nesse momento em que as coisas pararam um pouquinho. Agradecer aí eu vou começar a chutar os números aqui, que eu não sei de cabeça, mas as 4.000 e poucas pessoas que de alguma forma participaram, ou baixando o e-book, ou fazendo alguma das induções que a gente fez, e mais ou menos aí as 1.200 pessoas que participaram efetivamente da jornada, fazendo as dinâmicas, assistindo os vídeos. Isso para a gente já é um presente assim, imenso de poder saber que de alguma forma, pelo menos a gente acredita que ajudou as pessoas. Ninguém reclamou, só mandaram perguntas e elogios, mas pode reclamar também, viu, gente? Mas é assim, um agradecimento de verdade. Isso faz parte da nossa filosofia de vida, poder fazer isso. Por isso que a gente também cresceu. É óbvio que a gente tem uma série de cursos, eu vou falar sobre ele. Isso também é a nossa vida, isso também é o nosso ganha-pão aqui, mas a gente quis fazer isso mais justo, entregando o máximo de conteúdo, tanto é que a gente fez uma coisa que não sei se alguém já fez, de dar 21 dias de conteúdo, todo dia um conteúdo novo para a pessoa poder trabalhar. A gente fez isso baseado na nossa metodologia do TDL, e a gente tem alguns cursos, e o nosso curso completo que a gente está lançando agora para você, que aí você vai poder se aprofundar muito mais. É o curso baseado no nosso livro, Transformando Dinheiro em Liberdade. É o curso mais completo que a gente tem. E ele tem duas partes fundamentais. A primeira delas, você vai viajar comigo aqui. Eu vou encher o seu saquinho com o meu brinco, para você ir para dentro de você, mexer nas tuas crenças, ver o teu modelo mental, praticar isso, ver que crença que atrapalha, que crença que coloca no lugar. O módulo 1 vai ser só disso, da gente trabalhando e praticando isso com muita prática.
O módulo 2, você vai encontrar o Dalton dando todo esse ajuste financeiro, ajustando toda essa parte de como você investe, o que você precisa considerar, como é que você cobre dívida, como é que você gera novas rendas e tudo mais. Dentro de, talvez seja o coração desse nosso modelo inicial, né? Porque a gente está criando o upgrade disso, mas isso aí é um papo para depois. Nosso upgrade inicial, que é o RIP e o RFP, foram 2 modelos que a gente criou, a roda da independência pessoal, que são uma série de fatores para você trabalhar, que a gente acredita muito para construir a sua prosperidade, a sua felicidade. Antes de você pensar efetivamente em fazer o dinheiro, você precisa fazer a base interna para isso. E o RFP são as rodas das finanças pessoais, para aí sim depois você botar tudo isso em prática. Então a gente está falando aí de mais ou menos 55 vídeos só de conteúdo, mais uns 30 ou mais vídeos, acho que mais vídeos e áudios e com planilhas de exercícios para você botar em movimento tudo isso. A gente vai deixar aí nesse momento também por algum tempo para vocês como bônus o nosso workshop de como investir para o presente e para o futuro. Deve ter umas 2 horas e meia de workshop lá gravado. Nosso grande amigo e parceiro também, o Luiz Melo, tem o curso dele lá de Dinheiro a 2, ele fez um módulo específico para a gente, então você vai ter dicas para casal, para casa, para família, de como você vai trabalhar com isso. Deixei um pedacinho aí para você também gratuito de uma outra linha de trabalho que eu tenho do Transformando Pessoas, os 6 ladrões de energia. Então você vai poder ver o que rouba a tua energia. Em cada uma delas vai ter uma meditação da Elisa, da minha esposa, para você trabalhar a culpa, a crítica, a mágoa, o medo, o controle e tudo isso que você precisa para não deixar vazamento na sua prosperidade. Tem e-book ainda da nossa amiga Girlene também que ela deixou. Tem algumas coisinhas mais e vai ter tudo isso a gente vai lançar agora e vai ficar aberto aí para vocês nos próximos dias. O link já está aí na nossa bio. Você vai ter 50% de desconto para quem comprar agora nos próximos dias, eu já não lembro. Vão ter 3 lotes nesse lançamento, então um vai, sei lá, até quarta-feira. Depois você vai ter um outro lote que começa em seguida. Esses lotes vão até a semana que vem, até dia 3, eu já não lembro de cabeça. Mas vale a pena você aproveitar até por um bônus. Um bônus extra é ótimo, né? Adorei bônus extra que a gente vai dar. Os 10 primeiros de cada lote, vão fazer parte de um coaching de grupo que a gente vai fazer 2 sessões com a galera que comprou o curso para trabalhar algumas ferramentas específicas e fazer esse ajuste fino. Esse é um convite de verdade que nós queremos fazer. Eu, o Dalton, o INAP também, que o INAP está com a gente nessa jornada, e alguns outros parceiros também. O Ismael, que está aí, que oferece lá para todos os parceiros dele lá também. Somos parceiros dentro desse mesmo projeto, todo mundo acredita. Esse é um projeto que a gente faz com todo o coração, com todo o nosso carinho, para você poder de verdade ter a evolução que você precisa. Agora, para ficar claro, você vai ficar rico, você vai resolver, seus problemas se acabaram, se não se acabaram, se você não vai ficar rico, melhora, crescimento, evolução, processo contínuo. A gente vai estar ali com você, você vai ter conteúdo aí para muito tempo para você ficar estudando, principalmente fazendo as práticas, você vai ficar alguns meses fazendo isso lá no curso, nós vamos responder as dúvidas semanalmente lá na plataforma. Agora, é um caminho que nunca mais termina. O Dalton trabalha com investimento há tanto tempo aí, continua trabalhando. Eu sempre olhei esse lado da minha vida, trabalho também com essa parte, todo dia eu estou me aprimorando, você não vai parar nunca mais. Então, independente de qualquer coisa, não crie a ilusão que um curso, uma formação, seja o que for, vai resolver a sua vida. A única pessoa que resolve a sua vida é você. Então, toma a decisão que você precisa tomar, investe. A gente costuma dizer assim, ó, a gente está fazendo um curso que custa dependendo de quanto você paga, menos de 3 meses da sua TV a cabo aí, sua assinatura de TV a cabo. Menos de um cafezinho por dia na prestação que você vai pagar. Será que não vale a pena investir em você? Eu, sei lá, eu nem sei quantos cursos. Eu já falei pro Dalton, o Dalton acha até que eu sou maluco. Eu já fiz aqui nessa quarentena aqui, sei lá, uns 10 cursos diferentes ou mais. Me cadastrei ainda em outra pós-graduação para fazer, fora os que eu já estava fazendo. Conhecimento não tem preço. Uma vez eu aprendi com uma pessoa que não tem preço para você aprender e se tornar independente naquele conteúdo, saber lidar com ele. Como Einstein dizia, eu gosto muito dessa frase, nós somos livres de tudo aquilo que nós sabemos, escravos de tudo aquilo que nós ignoramos. De que você quer ser livre agora? Essa é a nossa pergunta e a nossa proposta para você aqui. Então vai lá, clica. Eu resumi aqui, entra lá na página que aí está detalhado. Se tiver alguma dúvida, manda para a gente, vai ser um prazer responder. Só tem um pouquinho de paciência, que tem muita gente às vezes falando com a gente, até pelo nosso trabalho, mas a gente responde. E bota aqui também a sua pergunta, as outras perguntas que você tem.
que a gente já está se caminhando para o final aqui. Se vocês tiverem mais alguma coisa, a gente responde. Seus comentários aí, Dalton. Esqueci de alguma coisa? Não, perfeito. Falou muito bem. E como a gente fala, né, o mais importante é quem é você. Como é que você trabalha sua autoestima, sua autoconfiança, como é que você trabalha perdão, como é que você trabalha dentro de você, porque o externo é consequência do que você é por dentro. Então essa nossa linha de trabalho, até quando a gente começou esse nosso trabalho junto lá em 2016, esses dias eu estava recebendo até uma mensagem, lembrando 3 anos do lançamento do nosso livro, né, parece que foi ontem, e a gente continua, já tem 3 e-books aí na Amazon que a gente lançou recentemente, produzindo aí nessa época aí de pandemia, e é um prazer. Então, pessoal, curta o nosso trabalho, aproveita para ver a jornada, vai ter mais 10 dias lá, 9 dias de jornada lá, gratuita para vocês verem, conhecerem um pouco do nosso trabalho, lá ali já ajuda muita coisa. E podem entrar aí na nossa bio, tem o link, que aí na página lá do curso, vem escrito tudo detalhado, é um curso totalmente seguro, se a pessoa compra e fala, olha, gostei, não era isso que eu esperava não, queria uma coisa mais assim, assim, assado. Ela tem 7 dias para desistir, recebe automaticamente todo o dinheiro de volta. Um rapaz que falou nosso em Teresina, prazer estar aí com você novamente, no seu acompanhamento. E é isso aí, pessoal, cumprindo a nossa missão, de procurar ajudar as pessoas, a um despertar, porque o que eu vejo muito acontecendo é o sistema lá fora, que conhece a sua mente, a gente viu isso na neurociência, como sua mente funciona, e ele, através dos sentidos, vai manipulando os sentidos para fazer com que você aja de acordo com o que ele quer. Seja no consumo, seja para uma tomada de decisão, seja para incorporar um hábito novo, comprar uma marca, enfim, mesmo coisas que você não usa. O nosso lema, sim, gastar é importante, sim, para movimentar a economia, mas um consumo consciente. Aquilo que é importante para ajudar as pessoas, que é importante que você vai utilizar. A melhor ação que você pode fazer para alguém não é chegar e dar algo para ela, um dinheiro. É você dar a oportunidade, você dar a chance dessa pessoa trabalhar quando você vai comprar o produto da pessoa, vai comprar o serviço da pessoa. Então isso que a gente estimula muito, com uma economia consciente, né, de dentro para fora. E de qualquer forma, gente, compartilha se vocês puderem com os amigos, tanto a jornada quanto o curso. Acho que em primeiro lugar até a jornada, porque ela ainda está aí no ar até dia 30, tem um monte de material gratuito, até porque no curso nós vamos aprofundar tudo isso, vamos para outro nível, então vale de qualquer forma a jornada, mesmo para quem compra agora lá o curso, a jornada está detalhando alguns pontinhos que a gente vai aprofundar, mas ali já ajuda. Então compartilha aí a página da jornada, como o Dalton falou, é métodotdl.com.br/jornada, para quem ainda não está nela. E vai lá na página de venda que está aí na nossa bio também, que é /transformando aí, tem o link aí direitinho, que vocês vão ver todo o conteúdo. E de novo, para a gente fechar aqui, obrigado para vocês que estão aqui com a gente nessa live final aqui dessa jornada. Obrigado para os amigos e amigas que vão nos ouvir, que nós vamos deixar disponível aí, tanto no Instagram quanto no nosso canal. Independente se a gente, vou brincar aqui, se vai vender muito o nosso curso ou não vai vender, nós estamos satisfeitos que a gente fez aquilo que é a nossa missão, a nossa parte, de deixar um pouquinho da gente aqui para você, de verdade mesmo, no nosso coração aqui, que seja útil. Aproveita e tá aí. Isso é um lema nosso. Você pode entrar lá nas nossas redes, vai ter sempre coisas lá para você, independente disso. É óbvio que vão ter os nossos produtos, porque é a nossa forma de gerar renda também para a nossa vida aqui e poder realimentar tudo isso, e poder ajudar outras pessoas, poder contratar outras pessoas para nos ajudarem, um ciclo virtuoso que se cria. Venham conosco nesse ciclo virtuoso. Beijo no coração de todo mundo e muito obrigado. Marcelo, foi um prazer estar aqui compartilhando a terceira live seguida às segundas que nós fizemos. Sempre aprendo muito contigo, meu irmão. É isso. Sempre um prazer. Muito obrigado. Vocês são a nossa razão de fazer o nosso trabalho. Muito obrigado. Curtam a gente aí, acompanhem nas mídias sociais, que em breve a gente vai estar com novas notícias, novas aí, lives e etc. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Abraço.